A relevância histórica da Bíblia frente aos desafios da pós-modernidade. Por que se chama de pós-modernidade? Porque toda a crença na ideologia humana, nos valores humanos, foi colocado por terra, um fracasso, a decepção. Nós tivemos com o pensamento materialista 2 guerras mundiais, sem contar as inumeráveis guerras, tanto civis quanto de nações. Foi um período de lá para cá, de maior número de mortes da humanidade. O fracasso que gerou uma sociedade agora insegura, uma sociedade que não sabe o que quer, um mundo gerado pelo medo. E agora constrói um novo pensamento, um mundo egocêntrico conduzido pelo eu, é o self. Self-service, você serve a você mesmo. Então, Zygmunt Bauman diz que, um jovem disse para ele, o senhor sabe quantos amigos eu fiz hoje? Ele disse, não, ele disse, 500 no Facebook. Ele disse, foi? Eu tenho 90 anos, não consegui fazer a metade de amizades que você. Aí ele disse, veja o conceito de amigo para esse jovem e o meu conceito. Disse, a pós-modernidade constrói a ideia de amigo para aqueles que podem se clicar a ele, conectar. Porque na facilidade que ele tem de fazer amigos num clique, ele tem de cancelar essa amizade num clique. Tudo é descartável, líquido, fluido. Percebe a diferença? Ele disse, esse mundo pós-moderno, ele é fluido, nada é estável. Então se constrói relações, antigamente era uma coleção de pires e pratos, colheres, tudo admiráveis dentro de casa, que todos que vêm da família de tradição, tinha aquela toalha especial. Hoje não, é copo descartável para não lavar. Sabe, tudo é descartável. Não sei como não recebi um copo descartável aqui, ó. Aqui. É que eu estou acostumado sempre a receber os copinhos descartáveis. Tudo é descartável. É a sociedade descartável, irmãos. Ela é egocêntrica. Diz que se durante a Idade Antiga o homem viveu debaixo da teonomia, diga comigo, teonomia. Teós, Deus, nomos, lei. A lei de Deus, aí o homem passa agora da modernidade para heteronomia. Diga, heteronomia. A lei do outro. Começa a considerar o ser humano, o outro que está na sua frente. Só que a pós-modernidade gerou um outro pensamento, chama autonomia. Autos próprio e nomos lei. Cada um faz a sua lei. Não existe mais objetividade nas coisas. Tudo é relativo. Então, seja bem-vindo à pós-modernidade. Ataques internos e externos à Bíblia. No ataque interno, nós tivemos dentro do cristianismo ataque físico, que era a destruição, queima do livro, a perseguição ao livro. E tivemos o ataque da teologia. No século XVII começou a surgir um movimento chamado de neólogos. Neós, novo, e logos, palavra. Aqueles que criam novos conceitos, essa é a ideia. E aí surgem teorias para desconstruir a própria escritura, é a teologia alemã. Não quer dizer que todo teólogo alemão é liberal, mas aí surge uma corrente que vai de encontro às escrituras. Rudolf Bultmann diz que a Bíblia é um livro de mitos. A proclamação do Evangelho, para ser de fato compreendida como verdade, é preciso tirar a casca do mito para chegar ao caroço. Ela está cheia de mitos. Jesus não ressuscitou, é um mito da fênix que foi instaurado pelos cristãos. E aí
mas ele foi um homem comum que viveu, fez coisas boas e parou na sepultura esconder o corpo. Então, isso é um ataque às Escrituras, é uma ofensa às Escrituras, é um vilipêndio às verdades divinas. Ataques externos vêm da filosofia, muitos filósofos se ergueram agora para desconstruir a Bíblia. Não foram poucos, né? O Marx é um deles, Voltaire foi um deles. Voltaire atacou as Escrituras ferrenhamente, acreditava em Deus só numa perspectiva deísta, morreu e a sua casa virou uma fábrica da Bíblia, uma imprensa da Bíblia na França, para a glória de Deus. Irmãos, ataques da política. Há uma resistência às Escrituras pela política, né? O movimento socialista ele sempre foi. E ataque religioso. Outras religiões, por exemplo, no Islã. O Islã faz uma oposição às Escrituras ferrenha. Para ele, o único livro inspirado é o Alcorão e a Hadith. Essas duas obras. Mas a Bíblia não. Existem eruditos no Islã preparados para atacar as Escrituras. Segundo o Dr. Josh McDowell, no livro Evidência que Exige um Veredito, volume 1, ele diz, como nenhum outro livro, a Bíblia tem suportado os ataques malévolos de seus inimigos. Muitos têm procurado queimá-la, proibi-la e torná-la ilegal, desde os dias dos imperadores romanos até os dias de hoje, nos países dominados pelo comunismo, a Bíblia tem sido objeto de ataque. Então, a Bíblia sempre foi atacada. Irmãos, nós somos um povo privilegiado. O cristão que não valoriza as Escrituras, que não lê a Bíblia, que não medita na Bíblia, que fica como uma criança que depende que alguém lhe alimente, sempre esperando que o pastor coloque comida na sua boca. Esse cristão precisa receber uma vitamina do Espírito Santo. Porque nós temos um privilégio, irmãos, incalculável entre muitas nações. Eu posso ter diversas traduções, versões da língua portuguesa. Só em português você tem NVI, NVT, linguagem de hoje, Bíblia Viva, contemporânea, corrigida, atualizada. Uma infinidade. Só versões na nossa língua portuguesa. Se você não gostar da sua língua, lê inglês, espanhol, francês, húngaro, né? Só não deixe de ler. Immanuel Kant, no século XIX, no limiar do século XIX, que ele morreu em 1804, ele disse, a existência da Bíblia como livro para o povo é o maior benefício que a raça humana já experimentou. Todo esforço por depreciá-la é um crime contra a humanidade. Irmãos, a Bíblia é o único livro que não é um livro. O que é isso? É uma biblioteca. Você segura, diz a Bíblia, mas é uma biblioteca de 66 livros. Quando você lê ali, está em grego, biblos, ali é singular, quer dizer um rolo. Nós não temos a palavra Bíblia dentro da Bíblia na língua portuguesa, mas em grego nós temos, porque o plural é Biblia. Biblia que traduz Bíblia. Então esse nome para nós, Bíblia, é um termo plural em grego. Para nós é singular. Eu tenho que dizer as Bíblias. Quando eu digo Bíblia, eu estou tratando de uma. Mas se eu disser Bíblia, que é Biblia, em grego eu estou dizendo um conjunto de rolos. Então, já é plural no grego. Então, o relativismo da pós-modernidade, desafios da pós-modernidade. Estamos caminhando para o fim, irmãos. O relativismo dos conceitos
A pós-modernidade, depois da queda do Muro de Berlim, gera uma sociedade atípica, desconfiada, e surgiram diversos movimentos na Europa. Primeiro, o movimento dos românticos, que fizeram resistência à razão pregada pelo iluminismo, os românticos. Então, esses românticos vão gerar outra escola, que é a escola crítica de Frankfurt, na Alemanha. A escola de Adorno, Horkheimer e Herbert Marcuse, que durante a Segunda Guerra eles são perseguidos, a maioria são judeus, eles partem para os Estados Unidos. Lá eles começam a disseminar o pensamento, vai gerar o movimento dos Panteras Negras, o movimento dos hippies, que quer dizer sair de casa. O que eles querem agora é sexo, droga e rock and roll. Um mundo livre. A geração Y. O mundo livre. Então, é uma sociedade da desconstrução. E aí eles vão influenciar Albert Camus, outro pensador pós-guerra, que traz um pensamento, lança crítica sobre as escrituras, é um ateu. Vai surgir um pensador da contemporaneidade, que vai ser influenciado por essas escolas, chamado Jacques Derrida, na França. O Jacques Derrida, ele constrói um pensamento chamado desconstrucionismo. Para Derrida, nada pode ser dado como absoluto ou por certo. E a sua leitura é da literatura. E ele é influenciado por uns pensadores do existencialismo, que foi inaugurado por um cristão na Dinamarca, chamado Kierkegaard. Que vai influenciar outro pensador. Quem é da área sabe do que eu estou falando, né? Eu estou falando por cima, na Alemanha, chamado Martin Heidegger. Ele é filósofo, é católico e é filiado ao partido de Hitler. E esse pensador vai influenciar os teólogos da Alemanha, como Rudolf Bultmann, que é amigo de Heidegger, vai prefaciar uma obra de Bultmann. Vai influenciar o protestante Gadamer, que vai seguir numa linha em que a Bíblia não tem mais significado objetivo. A Bíblia não tem mais um sentido absoluto, porque o significado do texto está com o leitor. Por quê? Existem 3 mundos para ele. Esse é o pensamento de Heidegger, que vai para Gadamer. O primeiro mundo é o mundo do autor, aquele que produz o texto. O segundo mundo é o mundo do texto, porque o texto agora ele circula independente do autor, ele já foi produzido. E o terceiro mundo é o do leitor. Então não tem como o leitor chegar ao primeiro mundo mais para eles. Logo, não tem como você saber o significado original. Então o que importa agora é o sentido, não é mais o significado. Então eles diferenciam sentido de significado, porque o significado ele é objetivo, o sentido é subjetivo. O significado ele é explicável, o sentido é compreendido. Então nessa nova proposta de leitura, eu dou o significado que eu quero por texto, contanto faça sentido para a minha vida. Olha, se isso ficar o bel prazer de cada um, você tira nenhuma história faz mais sentido. O sentido isso depende de cada um, depende de quem lê. Por isso que a hermenêutica tradicional, conservadora, que vem dos apóstolos de Jesus, Jesus citou as Escrituras, o Antigo Testamento, como um texto literal e histórico. Não foi assim no princípio. Jesus citava o Gênesis como foi nos dias de Noé. Ele cita como um fato histórico, por analogia. Ele não faz alegoria do fato. Então, Jesus diz como foi nos dias de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus cita a Escritura historicamente, literalmente. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe,
assim também estará o Filho do Homem no seio da terra. Da mesma forma, literalmente, historicamente. Esses princípios da interpretação Cristo apostólica foi introduzido na escola de Antioquia. E é este princípio que foi resgatado pela Reforma Protestante. É o retorno ao método histórico gramatical. Então nós rejeitamos essa proposta liberal porque ela compromete as Escrituras, a Bíblia Sagrada. E se não há algo objetivo, sólido, verdadeiro, então o que seria de nós diante das leis, na hora de julgar? Cada advogado interpreta da sua maneira. Se não houvesse objetividade, aonde estaríamos diante dos tribunais? Você veja que as leis, elas precisam ser o mais objetivo possível. Clareza total. Não pode haver metáforas na lei, não pode haver alegorias na lei. Tem que ser um texto denotativo e não conotativo. Um texto objetivo e não subjetivo. Então, quando se há brechas na lei, então dá margem para uma outra saída, mas não para outra interpretação. E o que dizer de uma bula de remédio ou de veneno? Isso aqui é veneno, não toque. Não, depende. Você que pensa que é veneno. Eu não acho que é veneno. Irmãos, isso prova que existe objetivo. Existe objetividade, existe absoluticidade. Não temos como fugir desta realidade. Avançando para o fim, confiabilidade histórica da Bíblia. O último passo agora eu vou resumir. E os irmãos estão me tolerando ainda aqui, graças a Deus ninguém saiu. Irmãos, a confiabilidade histórica da Bíblia. A relevância das Escrituras na pós-modernidade. Por que podemos confiar nas Escrituras?